Olá, hoje a gente vai explorar o coração de uma crença fundamental do cristianismo. A ideia é entender por que um único evento é visto como literalmente a pedra angular que sustenta toda a fé. Para começar, vamos direto ao que interessa com a pergunta bem simples, mas fundamental. Pensa só, de todas as histórias, de todos os ensinamentos do cristianismo, qual é aquele evento, o único, que se a gente tirar, tudo desmorona? Bom, a resposta, segundo a teologia cristã, é uma só: a ressurreição de Jesus Cristo. E olha, não se trata de só mais um milagre na lista, não. A ressurreição é apresentada como o evento central, aquele que dá sentido a todo o resto. Então, para entender isso, a gente vai olhar para o argumento do apóstolo Paulo. A defesa dele era bem radical. A ressurreição é tão, mas tão essencial, que sem ela, a fé cristã inteira simplesmente vira pó. E o mais curioso é que essa discussão não é de hoje, não. O próprio texto bíblico mostra que lá no comecinho, na igreja de Corinto, já tinha gente duvidando, falando que a ressurreição era impossível. E foi exatamente isso que forçou Paulo a colocar no papel, de forma bem clara, por que essa dúvida era um problema tão sério. É aí que o Paulo usa um recurso muito inteligente. Ele basicamente vira o jogo e explora as consequências lógicas da descrença. Ele pergunta, tá bom, e se não aconteceu? E aí? Essa pergunta é o ponto de partida para uma espécie de desconstrução lógica. O Paulo não tem medo de ir a fundo nas implicações, não. Pelo contrário, ele vai listando uma por uma para mostrar o tamanho do que está em jogo. E a primeira consequência, olha, é devastadora. Se Cristo não ressuscitou, a pregação, a mensagem central, perde todo o sentido. Vira só um discurso vazio. E claro, a fé que se baseia nisso? Totalmente inútil. Sem valor nenhum. E a coisa fica ainda mais séria, porque a implicação não é só que os seguidores estariam enganados, não. Eles estariam ativamente mentindo sobre Deus. Pensa bem, estariam dizendo que Deus fez uma coisa superpoderosa que nesse cenário simplesmente não aconteceu. Ou seja, seriam falsas testemunhas. Aí vem a segunda consequência, que vai direto no coração da esperança cristã. Sem a ressurreição, não existe vitória sobre o pecado. O que isso quer dizer? Que os fiéis continuariam condenados. E o pior, aqueles que já morreram acreditando nisso, teriam morrido em vão, estariam simplesmente perdidos. E essa citação aqui fecha com chave de ouro esse cenário hipotético. A conclusão do Paulo é dura. Se a esperança em Cristo é só para esta vida, se não tem nada depois, então os cristãos não são heróis. São os mais dignos de pena do mundo, porque no fim das contas estariam apostando tudo numa grande ilusão. Mas aí vem a virada. Depois de construir todo esse cenário sombrio, o Paulo joga a hipótese pela janela. Ele faz a afirmação que muda completamente o jogo, declarando o que para ele é a verdade. E é a partir daqui que o Paulo começa a reconstruir tudo. Ele mostra como essa única afirmação, a ressurreição, vira a fonte de toda a prova e de todo o poder, e como ela resolve todas aquelas consequências terríveis que ele listou. Basicamente, toda a lógica que ele constrói a partir daí pode ser resumida em 3 pontos, 3 implicações centrais. A gente vai ver cada uma delas para entender como essa ideia se sustenta. Primeiro ponto, a validação. Pensa assim, a ressurreição é como se fosse o carimbo de aprovado de Deus. É a prova de que o sacrifício na cruz não foi em vão, não foi uma tragédia qualquer, mas sim um ato que deu certo, que foi suficiente para vencer o pecado e a morte. E essa outra citação do Paulo, da carta aos Romanos, amarra isso perfeitamente. Ele diz que a morte foi pelos pecados, mas a ressurreição, essa foi para nossa justificação. É como se uma parte resolvesse o problema e a outra trouxesse a solução definitiva. E essa tal de justificação não é só uma ideia teórica, um termo legal, tipo ser declarado inocente no tribunal, sabe? A coisa vai além, aponta para uma transformação de verdade, na prática. A crença aqui é que já que Cristo vive, os seguidores dele também podem entrar nessa vitória e viver uma vida completamente nova. Para explicar o terceiro ponto, o Paulo usa uma metáfora do campo que era muito comum na época, a primícia. O que era isso? Era a primeira parte da colheita, a melhor parte, que servia como uma garantia de que o resto da safra vinha aí. Então, quando ele diz que a ressurreição de Cristo é a primícia, a ideia é essa. Não foi um evento único e isolado, foi só o começo, a garantia de uma colheita muito maior que ainda está por vir. Ok, legal. Mas como é que toda essa teologia vira algo prático?
Como isso se transforma numa esperança real, de verdade, e numa mensagem com força? E aqui a gente consegue ver os dois cenários, lado a lado. É preto no branco. De um lado, sem a ressurreição, o que se tem? Uma mensagem oca, uma fé que não serve para nada e nenhuma esperança. Do outro lado, com a ressurreição, tudo muda. A mensagem vira boa notícia, a fé ganha poder para transformar vidas e a morte não é mais o fim. É a diferença gritante entre o desespero e a esperança. E na prática, no dia a dia de quem acredita, o que isso muda? Bom, primeiro, dá a confiança de que os pecados foram realmente perdoados. Segundo, traz essa nova realidade para ser vivida agora, hoje. Também dá uma motivação, um propósito que vai além das coisas desta vida. E, por fim, deixa bem claro qual é o ponto principal da fé, o que deve ser compartilhado. Então, para amarrar tudo, a gente vê que a ressurreição não é tratada como um detalhe a mais, um milagre opcional na história. De jeito nenhum. Ela é apresentada como a base, o alicerce de tudo. A lógica do argumento é clara. Sem ela, a casa toda cai. Com ela, cada pecinha do quebra-cabeça da fé encontra seu lugar e seu poder. E a gente termina com uma pergunta para pensar. Deixando a teologia um pouco de lado, a questão que fica no final é bem prática. Como é que a esperança numa vitória sobre a morte poderia de verdade impactar a vida de alguém hoje? Como isso muda a forma de viver o aqui e o agora?